Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci, escritor, autor do livro Histórias Quase Verídicas, e este é mais um Epígrafes. Hoje, na minha amada Santos, cidade do meu coração, para falar sobre resistência. E por que em Santos e por que resistência? Porque eu vou falar com o livreiro, e talvez o livreiro mais conhecido de Santos. E aí você pode me perguntar também, ok, mas por que resistência um livreiro? E eu te falo, porque trabalhar com livro é ser resistente. Hoje no Brasil, trabalhar com livro, com cultura, com literatura é difícil. Então, falar sobre esse tema com alguém que entenda desse mercado, com certeza é sinônimo de resistência. E é por isso que eu tenho o prazer de vir a Realejo, na cidade de Santos, no bairro do Gonzaga, para entrevistar José Luiz Tarran, que é editor, livreiro e empresário. Tarran, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço ter o espaço no teu programa Epígrafes. Estou à disposição, falar de resistência. Vamos falar de uma paixão em comum, mas que a gente sabe que é um mercado difícil, é um mercado complicado e que tem tudo a ver com persistência, resistência, sobrevivência. E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Só para complementar a apresentação do Tarran, além de livreiro, editor e empresário da Realejo Livros, o Tarran ele também é um agitador cultural e idealizador do Tarrafa Literária, que é o principal evento literário da Baixada Santista e acontece no mês de setembro na cidade de Santos. Então, para falar sobre esse tema com o Tarran, eu separei uma epígrafe extraída de um livro que talvez não seja conhecido do grande público, que é Cidadela, mas cujo autor é muito conhecido, que é Antoine de Saint-Exupéry, que é o criador, o autor do clássico Pequeno Príncipe. E em Cidadela, Exupéry diz o seguinte, abre aspas, é quando resistes que conheces o que te move, fecha aspas. E uma rápida sinopse do livro, Cidadela é uma obra póstuma do autor de O Pequeno Príncipe e foi publicada em 1948. Reúne reflexões sobre a vida a partir da história de um rei que governa um império situado no deserto do Saara, fazendo um paralelo entre as cidades e os impérios existentes dentro de cada um de nós. Então, partindo desse princípio, Tarran, é quando resistes que conheces o que te move, eu pergunto para você o seguinte, trabalhar com livros e fomentar a leitura e a literatura no Brasil é resistir em nome de algo que te move ou simplesmente gerir um negócio como outro qualquer? De longe não é um negócio como outro qualquer, tem uma beleza e uma nobreza no negócio, apesar de a gente ter que lembrar que os livros são produtos também, né? Então a gente vive dentro de uma tensão estudada, né? A gente não é nem artista e nem comerciante, né? Quando você fala resistir, eu digo que agora eu gosto de existir, né? E porque também confundem um pouco com um pouco de missionário e tudo mais. E também não sabem o que é um livreiro, né? Quando eu falo que eu sou livreiro, alguns falam, mas como assim, né? Você faz os livros? Eu falo assim, não, eu vendo, mas além de tudo, e primeiro de tudo, eu escolho, eu compro os livros, né, para minha livraria. E depois, mais adiante, comecei a produzir os livros que eu queria, que eu enxergava que mereciam um lugar no mercado. Então é uma construção sem fim, você tem que dizer quem você é, o que você faz, sempre, né? Não é uma coisa tão estabelecida, apesar de ser um ofício antiquíssimo. Sim, sem dúvida. A que tipo de pressões, Tarran, e situações devem resistir um livreiro e um agitador cultural no Brasil de hoje? As pressões, existem pressões macro, como crises econômicas, que a gente é PhD, a questão de você não ser uma prioridade para o consumidor precisa comer primeiro, ele precisa resolver questões de sobrevivência, plano de saúde, alimentação, educação, só que a gente está logo depois disso tudo, né? Então, eu acho que a gente tem que ser consciente de que a gente traz algo importante também, apesar de não ser
vida ou morte, você vai ter uma vida muito mais cheia de matizes, sendo um bom leitor, né? Você vai sofrer com qualidade e você também vai ter alegrias com mais sabor, a partir do momento que você leia um texto com propriedade, que você saboreie, que você interprete um texto. Perfeito. Como se manter resistente e fiel ao que te move, sem correr o risco de se tornar obsoleto e colocar o negócio e o próprio sustento em risco dentro desse mercado, Tahan? São perguntas bem difíceis. Então, a gente tem que ter uma identidade. Eu não sei se eu tenho receitas assim, porque a gente vai construindo numa vida real, dia a dia. Não existe um laboratório, não existe um mundo muito acadêmico. Nas livrarias a gente aprende, a gente é aprendiz e professor ao mesmo tempo, atendendo o leitor na rotina de uma livraria, né? Ser obsoleto me chama a atenção quando você fala obsoleto, me vem, sei lá, plataformas novas, sim, tecnologia, sim. Estar falando na web ou na televisão, e acho que a gente precisa ter um radar ligado, trabalhando com o tradicional. Afinal, por que o livro existe até hoje? Há 10 anos da criação do Kindle, a gente está aí, firme e forte. O Kindle veio para somar e não veio para dividir o mercado, né? Então, ao mesmo tempo, ele existe, e a Amazon é algo notável do ponto de vista de negócio, né? Então a gente precisa ter essa antena ligada, como todas as outras profissões. O médico precisa se reciclar, precisa aprender, atualizar. O engenheiro precisa aprender sobre os novos materiais de construção, e no caso da gente precisa estar super ligado em mecanismos, oportunidades e tentar trazer tudo isso para perto do tradicional livro, porque o livro já deu todas as mostras de força, de resistência, de ser perene, sim, né? De perenidade. E isso não há mais dúvida. Então a gente precisa celebrar, de um lado, que ele está aí, e uma livraria de rua como a Realejo independente. Está aqui, Independente, eu brinco um pouco com esse tema, né? Com esse termo, vamos dizer assim. Eu falo, não, a gente é super dependente. Independente por um lado e muito dependente de outro. É engraçado outro. falar independente, sim, né? Sim, Mas porque se contextualiza dentro do cenário de que se você é pequeno, você não pertence a uma rede, você é independente, ou você sucumbe e acaba vendido e abraçado por uma marca maior, né? Sim. Por isso, até um pouco dessa questão da resistência. Você é uma livraria independente em Santos, né? Esse é um termo interessante, dá pra gente pensar um pouco sobre isso. Eu queria algum dia negar ser comprado. Você queria negar, você tem... Eu queria, só para dizer num botequim depois, falar, sabe, a marca tal quis me comprar. Não quis e tal. Mas e se isso acontecesse? Se chegasse uma oferta para você de uma rede, olha, bacana a tua proposta, a gente quer você, a gente quer ter a Realejo. E aí, dá para resistir ou é irresistível nesse momento? Olha, eu vou falar para eles tomarem muito cuidado. Porque a gente é muito particular e idiosincráticos, né? Sim. Tocar um negócio que tem esse celeiro, essa mistura, essa rotina. Hoje é tudo misturado, a livraria de rua com bar-café, daqui a pouco nós vamos ter show de música ao vivo na calçada, aí tem a editora que traduz também, tem livros de estrangeiros. Tem um evento. Tem os eventos e a tarrafa literária. É claro, se um dia chega uma proposta, para tudo e analisa. Claro. Né? Uhum. Mas só vou me humilhar se for muito grande. Vai resistir. Vou. Tahan, numa entrevista recente que concedeu ao Epígrafes, o escritor juvenil Pedro Bandeira, aqui de Santos, disse que, abre aspas, o livro nunca morrerá, fecha aspas. A gente acabou de falar disso. Eu só queria desenvolver um pouquinho mais a respeito, sabendo a sua opinião. Se você acredita realmente que o papel resistirá às próximas gerações de consumidores e leitores,
sobretudo aqueles que já nascem num ambiente digital e demonstram-se cada vez mais afeitos a plataformas eletrônicas que as tradicionais. Eu faço até um paralelo de algo que acontece na minha família, assim, minhas sobrinhas com 2 anos de idade e uma habilidade ímpar num tablet, num celular. Ou seja, essas gerações, elas já nascem no digital, ainda que conheçam o papel. Dá para realmente imaginar que o papel vai manter essa perenidade com essas novas gerações? Olha, aí eu vou... É difícil praticar futurologia, eu vou falar como torcedor. Eu torço para que sim. Lá em casa eu tenho 3 filhos de 7, 9 e 11 anos. Claro que eles utilizam videogame, tablets e tal, mas o livro, a relação deles com o livro, claro que tem um pai livreiro, mas eles têm um momento do livro, é um momento de um ritmo particular, mais cadenciado, mais concentrado, e que eles acharam o lugar do livro no meio de todas essas dispersões desse mundo cheio de atividades e acelerações, né? Os números de mercado apontam para que o livro deva ficar. Assim, ainda é futurologia, né? Mas se você pensar que hoje o mercado digital é 3% no Brasil, depois de tantos anos já de mercado, e lá fora é 16% nos Estados Unidos, com os números estáveis, eu não imagino que haja um canibalismo aí, pelo menos não para os próximos 20 anos. Uhum. Dá para esperar que pelo menos 2 décadas, então, a gente ainda vai ter essa perenidade do papel? Assim, as pessoas gostam do encontro. Um evento como a Tarrafa, ele dá essa dimensão. As pessoas celebram juntas. E o livro, ele é o troféu desse encontro. Sim. Quando o autor ele comunica, ele consegue atingir o leitor numa apresentação, o leitor quer adquirir esse livro papel, até porque vai ter uma marca humana nele, que é o autógrafo, né? Então, não sei, eu acho que o que vai acontecer realmente são mais plataformas que vão convergindo e que o livro vai ter o seu lugar. De repente, o livro pode estar num lugar mais nobre no futuro, né? Você vê os jornais, os periódicos, já está em outro tipo de situação. Sim. Não tem uma situação tão confortável, vamos dizer assim. Mas eu acho que o livro papel, ele vai ser o troféu do texto também. É o texto que está decidido que ele vai ficar perene no livro papel. De repente, o blog ou o texto que esteja na web, ele é o texto que deseja ser papel no futuro. Sim, perfeito. Eu queria voltar só um pouco a essa questão, até que a gente brincou de uma eventual aquisição de uma rede, da questão da independência, contextualizando um cenário que você deve ter acompanhado bem de perto. Em julho de 2017, o Sérgio Hers, né, empresário, presidente da Livraria Cultura, numa entrevista ao site da Exame, ele disse, abre aspas, que só a experiência não paga a conta, fecha aspas, referindo-se justamente à questão das lojas físicas da rede e ao movimento de aposta no ambiente virtual como uma forma de manter o negócio. No entanto, poucos dias depois, a Cultura anunciou a compra da FINAC, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão mercadológica do negócio livro. Falando sobre a questão da Livraria Cultura, eu não sei explicar a equação deles, né? Eles tiveram um crescimento acelerado, né, nos últimos 15 anos. Talvez essa questão de lojas muito grandes e com custos fixos muito altos pressionem a resultados altíssimos também na boca do caixa. Apesar que a Livraria Cultura é um modelo de densidade, de bom mix de títulos, né? E de eventos, ela é especializada em abrigar muitos eventos, muitos autores, né? Mas eu confesso para você que essa questão da compra da FENAC, mesmo ela passando por momentos de dificuldade, foi uma engenharia financeira bem curiosa, né? Assim, eu até falei, eu também queria comprar a FENAC. Eu não entendi direito o negócio, eu não fiz faculdade de administração. Mas assim, eu acho que o segredo está no equilíbrio também de tamanho de unidade de loja, um bom mix de títulos e surpreender o leitor. Quanto mais você hoje arriscar opinião dentro da sua loja, seja a opinião pode significar também a escolha dos livros, você não precisa falar,
quando você decide ter uns títulos long sellers ao invés dos best sellers, ou juntamente com os best sellers, livros de menor ritmo de venda, mas que queiram dizer alguma coisa para o leitor, você já emite a sua opinião, né? E também a opinião de falar mesmo, de abordar o leitor. Essa história do faça você mesmo, self-service em livrarias, pode ser agora um tanto quanto equivocada, depois de você ficar tão impessoal que você não precisa mais estar na livraria. Pois é justamente essa questão da experiência. Você hoje vende experiência, né? Você tem o evento que acontece na Realejo, você tem a Tarrafa Literária. Como realmente você entende essa questão de só a experiência não paga a conta? Não seria talvez o movimento inverso? A experiência não agrega valor ao negócio? Não, eu não sei se o Sérgio Hertz, eu não conheço pessoalmente, eu conheço o Pedro, dei uma entrevista assim para ele também, admiro muito a história da Livraria Cultura, mas eu não sei se ele está pressionado também, está num mau humor de gestão, porque eu não concordo. Eu acho que a experiência ela é o mais rico que a gente tem. Pois é. De repente, eu entendo isso quando você está numa fase de dificuldades ou você fala coisas mal-humoradas, né? Eu acho que é uma declaração bastante... O Pedro também deu declarações muito assim, polêmicas recentemente, acho que no Estadão. E eu respeito como marca, como trajetória de livreiros, mas eu acho que eu não concordo também. Você continua apostando na experiência? Sim, eu acho que a gente agrega valor ao espaço físico, que são estantes de madeira, tijolo e tal, com o fator humano. Eu digo para os meus funcionários, entrou aqui é briga. É isso, é bem isso. A gente tem que conversar, a gente pode, inclusive, claro que a gente vai errar. E o erro, às vezes, faz com que o leitor volte para nos criticar. E a gente fala, mas como assim? O que você não gostou? Então me dá uma segunda chance. Eu acho que a surpresa tem que existir. Porque se você, aquilo que eu te disse, muito impessoal, vou comprar via web. A paixão do livro, ela pede essa pessoalidade, digamos assim. Ela pede esse contato homem a homem, né? E lembrar que o leitor, muitas vezes, ele é o especialista. Claro. A gente, assim como o jornalista, né? Tinha uma frase sobre o jornalista, o especialista em generalidades, né? Exatamente. O livreiro, ele também, a gente prepara a cena para o leitor que é o apaixonado. Então não é necessário a gente estabelecer grandes debates e ficar tentando convencer o leitor de que aquilo é relevante. O leitor, ele está preparado, né? Ele tira suas próprias conclusões. Ou eu estou bem acostumado também por a gente ter um caminho de livraria mais clássica, né? Eu fui outro dia numa Saraiva e fiquei bem surpreso, assim, eu não conhecia nenhum autor. Eram youtubers, gente, sei lá, tinha até uma massa plástica numa vitrine, sabe, uma geleca, aquelas coisas. Então, assim, eu entendo. Aí todos os especialistas vão falar, todo mundo vai falar, não, porque sei lá, a gôndola tem que ter o produto XYZ. Eu falo, eu acho que você está dobrando o joelho. Para quem quiser conhecer a Realejo aqui em Santos, para quem quiser conhecer seu trabalho como editor na Realejo Livros, por favor, fique à vontade, deixe todos os seus contatos, endereços, telefones, o espaço é seu, por gentileza. Legal, agradeço mais uma vez aí você ter vindo a Santos. Um prazer. Cidade que você tem paixão por alguns motivos, No meu coração, com certeza. Mas eu estou no Facebook, Realejo Livros, e o meu perfil pessoal também, José Luiz Tarran. Eu estou começando uma nova história, até uma novidade te falar. Por favor. O Clube do Livreiro, movido pela inveja da Tag Livros. Não é nome. Sinceridade, não é nome, né? Sinceridade. Eu até vou declarar isso, eu já tô... Mas as pessoas falam para mim que elas gostariam de ter uma dica minha. Uma curadoria. Uma curadoria. E eu vou começar essa história também, com vídeos contando um pouquinho do dia a dia do livreiro e tentando influenciar leitores aí. Pô, que bacana, que legal. Então, tem o e-commerce também, né? Tem relejolivros.com.br. Legal. A gente está bem aí estampado. Tarran, foi uma honra para mim, um prazer. Eu acompanho o teu trabalho, tenho alguns dos seus livros. Realmente eu acho que você é um exemplo de resistência, por isso que eu quis fazer esse link.
apaixonado por livros como eu, e tem, além de tudo isso, tem uma história bacana para contar. Tem uma trajetória muito importante na indústria do livro, não só aqui na Baixada, mas que eu acho que sobe a serra e extravasa. Então, realmente foi uma honra tê-lo no Epígrafes. Eu agradeço mais uma vez por ter aceitado o meu convite. E espero que para você também, assim como nós, apaixonados por literatura, por cultura, tenha sido um grande papo e que você venha visitar o Tarran em breve, visitar Santos, porque realmente a Realejo Livros é um lugar delicioso, perto da Praça da Independência, no Gonzaga, um lugar muito gostoso, tomar um café bacana, participar dos eventos que o Tarran organiza aqui. A gente se vê numa próxima edição do Epígrafes, então. Um grande abraço e até lá!